Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, de 17 a 24. Lucas 10, de 17 a 24. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos porque o Senhor a usa como instrumento para edificar a nossa vida, para falar ao nosso coração palavras que só o Senhor tem, palavras de vida eterna, ó Pai. Senhor, nós reconhecemos a nossa limitação, a limitação deste que fala, ó Pai, pecador, limitado, a limitação dos que ouvem, a limitação do nosso entendimento para compreendermos coisas tão profundas, mas nós cremos, Pai, no poder da Tua Palavra e cremos no Teu Santo Espírito, que abre a nossa mente para que nós a entendamos e aplica no nosso coração. Nós cremos, Pai, que a Tua Palavra é sobrenatural e ela fala conosco, ó Pai, independente da limitação da criatura. E é nesse sentido que nós te pedimos humildemente, Pai, que o Senhor supere a nossa limitação e que o Senhor fale a cada coração exatamente aquilo que o Senhor quer que cada um ouça nesta noite. Abençoa-nos assim, Pai, é o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, neste momento, milhares de pessoas estão reunidas buscando alegria. E essa alegria está sendo buscada basicamente na comida, na bebida e nos relacionamentos familiares. Mas essas coisas, elas, embora deem certa alegria, elas se tratam de uma alegria muito passageira. Porque a comida acaba, a bebida acaba, depois de saciados e satisfeitos, a alegria vai embora, e os relacionamentos são bastante estáveis. Muita gente que está se abraçando hoje à noite, amanhã ou depois de amanhã, possivelmente pode estar brigando. Relacionamentos são difíceis, são estáveis, de modo que procurar alegria em comida e em bebida ou em relacionamentos não parece algo muito seguro. Essas coisas são passageiras, essas coisas acabam, essas coisas são perecíveis. Há que se ter um local mais forte, algo maior, mais sólido, mais firme, para nós colocarmos a nossa alegria do que comida, bebida e instáveis relacionamentos. Nesta noite, eu te convido a pensar: onde é que está a tua alegria? A tua alegria está na comida? A tua alegria está na bebida? A tua alegria está nos relacionamentos familiares, nos frágeis e instáveis relacionamentos familiares? Onde é que está a tua alegria? A alegria que vai te acompanhar durante a vida inteira. No texto que nós acabamos de ler, nós encontramos 3 expressões de alegria. A primeira, a alegria dos 70 discípulos, verso 17. A segunda, a alegria de toda a igreja, verso 20. E a terceira, a alegria do próprio Senhor Jesus Cristo. E nós podemos olhar para esse texto então e tentar descobrir qual foi o motivo da alegria deles.
Aliás, a própria alegria de Jesus Cristo. No que é que Jesus Cristo se alegra? Para que nós então busquemos não uma alegria fútil, passageira, superficial, mas a própria alegria que alegra o nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos a primeira alegria, a alegria dos 70 discípulos. O envio desses 70 discípulos para pregar o Evangelho, ele começa no início do capítulo 12, no início do capítulo 10, e nós podemos ver até o versículo 12. Acompanhem comigo. Capítulo 10, verso 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. No texto que nós lemos, a partir do verso 17, que é a continuação, nós vemos que quando esses 70 voltaram, eles voltaram possuídos de alegria, cheios de alegria. Por qual motivo? Eles dizem: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles ficaram muito felizes, porque no confronto com demônios, os demônios perdiam, os demônios se submetiam. Note que no envio, Jesus não fala em expulsão de demônios, Jesus fala em curas. No verso 9, curai enfermos que nela houver. Note também que houve ocasião no passado em que os 12 discípulos não conseguiram expulsar demônios. Em Mateus 17, de 19 a 21, é narrado justamente isso. Os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-los? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Jesus explica então no verso 18 o que estava acontecendo. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. A ideia é que enquanto o evangelho estava sendo pregado por meio daqueles 70 discípulos, Satanás estava caindo, o reino de Satanás estava ruindo. Era o prenúncio de muitas quedas de Satanás que ele sofreria por conta do evangelho atingindo as nações. Note, antes de Jesus, Satanás era aquele que enganava as nações estavam cegas, escravizadas por Satanás. Na medida em que Jesus chega e o evangelho começa a avançar, é Satanás caindo. E Jesus explica que a autoridade foi dada, verso 19: eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, a menção a serpentes e escorpiões aqui é justamente a Satanás mesmo, a antiga serpente. Deus deu aos discípulos e a todo o povo
essa autoridade sobre o inimigo para vencer as obras das trevas. E os 70 estavam muito felizes, porque esta autoridade agora ela estava se revelando realidade. Os demônios se submetiam. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Paulo mostrando que o povo de Cristo, os discípulos de Cristo, pela pregação do Evangelho, acabam esmagando a cabeça de Satanás. E nada pode então causar dano aos filhos de Deus. Em João 10, Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Em Romanos 8, Paulo escreveu: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a primeira alegria está relacionada à vitória do reino de Deus sobre o reino das trevas. Os 70 discípulos perceberam isso claramente. Os demônios se submetem a nós. Os demônios, eles se submetem à palavra do Evangelho. Era uma alegria legítima aqui, meus irmãos, porque era uma alegria em ver o avanço do reino de Deus. Mas Jesus aproveita esta alegria para mostrar uma alegria muito superior a esta, de nós como discípulos percebermos que demônios caem diante do nome de Jesus. É a segunda alegria, a alegria de toda a igreja, que é uma alegria maior do que a primeira. No verso 20, Jesus diz: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Eis que esta é uma alegria muito maior. Note, deve ter sido de fato impressionante os discípulos avançando, pregando o Evangelho e os demônios se submetendo e pessoas sendo libertas e cegos enxergando e mudos falando e os demônios saindo. Deve ter sido impressionante. Mas Jesus passa a mostrar uma alegria muito superior. Alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Algo muito maior do que aquela alegria é cada um de nós saber que o nosso nome, meus irmãos, foi escrito na eternidade, que o nosso nome foi escrito no livro da vida. Essa é a grande alegria que alguém pode ter nesta vida. Do que vale essa vida se você consegue amealhar bens e juntar móveis e imóveis e dinheiro e conta no banco, se o teu nome não está escrito no livro da vida? Do que vale juntar tanta coisa? A maior alegria que alguém pode ter é saber que Deus escreveu o seu nome no livro da vida. É disso que Jesus está falando. A alegria de expulsão de espíritos imundos era passageira, era do reino, mas era passageira. Mas a alegria de ter os nomes escritos no livro da vida, esta é uma alegria duradoura. Jesus mostra então que esta é uma alegria muito maior do que expulsar demônios, mesmo porque não é só discípulo verdadeiro que expulsa demônio. Há simulação no reino das trevas. Jesus havia dito em Mateus 7 que muitos naquele dia dirão: porventura não temos profetizado em teu nome não expelimos demônios? E Jesus diz: nunca vos conheci. De forma que no reino das trevas há simulação, há falsos profetas simulando expulsar demônios e espíritos enganadores fazendo que saem justamente para dar crédito para o falso profeta. Então, a alegria de expulsar demônios, ela não é uma alegria muito, digamos, confiável. O próprio Judas, ele recebeu poder, o mesmo poder que os apóstolos haviam recebido. Lucas 9 narra: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas,
Veja, os 12, Judas está aqui. E Judas era um filho da perdição. Não era um eleito, não era um servo de Deus. Então, alegrar-se por expulsar demônios tem a ver com o reino, é uma alegria lícita, mas ela é muito fraca quando comparada a termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Note, meus irmãos, que os anjos se alegram não pela expulsão de demônios. Se há uma coisa que alegra um anjo, é ver alguém se arrependendo, é ver alguém entrando no reino dos céus. Vá comigo para Lucas 15, algumas folhas à frente. Lucas 15, verso 7. A pergunta aqui é: o que alegra um anjo? O que alegra um anjo? Lucas 15, veja o verso 17. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que é júbilo no céu, senão o júbilo entre os anjos por um pecador que se arrepende? Veja o verso 10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então note, os anjos não se alegram quando você ganha dinheiro, quando você consegue um emprego novo, uma promoção. A Bíblia não diz que anjo algum se alegra por bens materiais, pela compra de um carro, por uma promoção, por um bom resultado de saúde, mas a Bíblia mostra que anjos se alegram quando um pecador se arrepende, quando um pecador, um eleito, alguém que está com o nome escrito no livro da vida, vem para os caminhos de Deus. E isso deveria nos ensinar muita coisa, não? Isso deveria nos mostrar o que realmente importa nesta vida, não é? O que importa nesta vida não é ajuntar bens, meus irmãos. O que importa nesta vida são os tesouros celestiais. E estes nós conseguimos justamente com a pregação do Evangelho, tirando pessoas das trevas e trazendo para os caminhos de Cristo. É isso que gera alegria no céu, é isso que de fato faz com que nós tenhamos galardão, faz com que nós tenhamos bens duradouros e eternos no céu. É aqui que está a alegria. Essa é a segunda do povo de Deus. E a terceira e última é a própria alegria de Jesus, que está no versículo 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. É interessante, nós não temos muitos registros na Bíblia de Jesus se alegrando. Não há nenhum registro de Jesus sorrindo, por exemplo. Há registros dele chorando, 3, mas não há um registro de Jesus dando uma risada. Ora, é claro que sendo Jesus santo e sendo alegria um fruto, uma virtude do fruto do Espírito, Jesus sorriu. Isso é o óbvio, não é? Nós que somos pecadores, nós que estamos aqui numa mistura de alegria com sofrimento neste mundo, nesse nosso estado de humilhação, damos risada. Cristo, que era santo, que tinha uma alegria perfeita, certamente sorriu, mas a Bíblia não fica registrando, exceto neste texto, quando diz que ele exultou no Espírito. Jesus exultou no Espírito Santo. O termo empregado aqui por Lucas é muito mais forte do que os termos empregados nas outras alegrias. Mostra que Jesus explodiu de alegria, ele exultou, ele teve, digamos, um momento de muita alegria por aquilo que estava acontecendo. Mas por que Jesus ficou tão alegre? Primeiro porque ele viu a alegria dos discípulos, ele viu a vitória do reino de Deus, ele viu que este tipo de alegria é revelado aos humildes e não aos sábios e entendidos, né? Esse é um tipo de alegria, essa alegria espiritual não é uma alegria revelada aos doutores da lei, aos escribas, aos fariseus, aos sacerdotes, e trazendo para os nossos dias, aqueles que têm muito conhecimento neste século.
Esta é uma alegria revelada aos humildes servos do Senhor, às humildes ovelhas do Senhor. Jesus se alegrou por conta disso. Aqueles que têm comunhão com Ele, verso 22, quando diz que ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e ele se alegrou porque os discípulos estavam vendo coisas que os profetas e os reis do Antigo Testamento não puderam ver. Veja o verso 23. Voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então veja a alegria de Jesus Cristo aqui, em perceber os seus discípulos se alegrando com as coisas do reino, em perceber que os discípulos de Cristo estavam vendo coisas que os profetas e os reis sonharam em ver e não viram, e agora ele está vendo tudo isso acontecer ali diante dos seus olhos. Jesus Cristo se alegrou quando os discípulos voltaram da pregação do Evangelho e os frutos que a pregação do Evangelho haviam produzido. Então, a resposta à pergunta, o que alegra Jesus Cristo, é que nós preguemos o Evangelho. Num sentido mais completo, é que nós façamos a sua vontade. A Bíblia diz isso. Cristo disse: vós sois meus amigos se fazeis a minha vontade. Então, para gerar a alegria de Jesus Cristo, nós devemos fazer o quê? Fazer a sua vontade. E dentro da sua vontade está pregar o Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, quando o nome de Cristo é anunciado, Jesus Cristo se alegra. Os anjos se alegram. Há júbilo no céu quando alguém se converte. Eis aqui, meus irmãos, a verdadeira alegria. Há muita gente rica no mundo, com muitos bens, que não tem alegria. O número de suicídios é muito maior nos países de primeiro mundo. Por que será? Ora, é uma prova evidente de que bens não trazem alegria. É uma prova cabal de que o ditadinho, né, de que a alegria se compra assim, não é correto. Porque nos países de maior desenvolvimento humano, nesses países é que há o maior número de suicídios e de tentativas de suicídios. É uma prova evidente de que dinheiro não compra felicidade. Veja a quantidade de artistas e estrelas que já se suicidaram na história, né, digamos, da cultura dos últimos tempos. Tinham fama, tinham poder, tinham dinheiro e nada disso encheu o seu coração. Porque eu repito, buscar alegria em comida, em bebida e em relacionamentos é algo muito arriscado e é algo de fato que é totalmente inseguro. Essas coisas não trazem alegria. A verdadeira alegria, meus irmãos, está nas coisas espirituais. A verdadeira alegria está em Deus. Quando nós nos voltamos a Deus, nós nos voltamos às nossas origens, nós nos voltamos ao nosso Criador, aquele que nos formou, aquele que nos conhece, aquele que fez o nosso coração, aquele que de fato é o nosso Criador. É nele que nós buscamos a verdadeira alegria. É em Cristo Jesus que nós encontramos o real sentido da nossa vida, a razão da nossa existência, a alegria verdadeira. Então, a alegria verdadeira está em sermos salvos por Deus, em vermos o seu reino avançando sobre as nações e em nós, como seus discípulos, levarmos o amor de Deus às pessoas que estão nas trevas. Esta é a verdadeira alegria espiritual. A alegria da bebida, da comida e dos relacionamentos acaba. Geralmente no dia seguinte acabou. Mas a alegria de andar nos caminhos de Deus, nos caminhos de Cristo, anunciar o amor de Cristo às pessoas e fazer com que, pela nossa instrumentalidade, pessoas se arrependam e creiam em Cristo, essa é uma alegria que vai durar a vida inteira e vai ultrapassar
os limites desta vida e vai te acompanhar pela eternidade. Esta é a verdadeira alegria. Que nesta noite, então, meus irmãos, nós saibamos que a verdadeira alegria está perto de nós, está perto daqueles que ainda não a possuem. Basta crerem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, render as suas vidas diante de Deus, e assim ali nós, aqueles que ainda não a têm, podem encontrar a verdadeira alegria e a vida eterna. Que Deus assim nos abençoe. Amém.